tenho uma ideia aqui no canal de eu exercitar a visita de clientes conhecidos. E hoje eu vou fazer uma série de clientes que são treinadores de futebol. Então imagina se um dia o Cuca, treinador, estivesse aqui na minha livraria. Qual livro eu indicaria para o Cuca? Eu indicaria este livro para o Cuca. Talvez seja um sonho dele, um empate, porque vocês sabem, a gente está próximo aqui do desastre que foi a final da Libertadores para o Santos e Palmeiras. E esse livro aqui, chamado Empate, do Vinícius Neves Mariano, é um romance histórico que se passa nos anos 50, mais precisamente na final do Mundial de Clubes de 1950 no Maracanã, que foi palco da final da Libertadores. Nesse caso aqui, um romance histórico cujo título é Empate, vocês podem imaginar, tem uma outra história romanceada para a nossa grande desgraça de 50, no qual o Brasil perdeu para o Uruguai de virada 2-1. Foi de virada? Foi 2-1, né? Foi 2-1. Então eu quero que vocês conheçam e que o Cuca conheça o Empate do Vinícius Neves Mariano, grande autor, roteirista, e que faz um belo trabalho com esse romance de época ligado ao futebol. Eu acho que o futebol merece muito mais obras literárias, e eu acho que essa aqui é uma delas. Fica a dica aí, Cuca. Obrigado, leitores. 30 minutos. Olha o Cuca. E se o treinador do Palmeiras, o português Abel Ferreira, visitasse a Realejo? Que livro eu indicar para o Abel? Agora vem o livreiro português José Luiz Terran para falar com vocês. Eu indicaria o Chalaça, do José Roberto Toreiro, um romance histórico. Esse livro foi a estreia do Zé Roberto Toreiro, que ganhou o Prêmio Jabuti, Prêmio Nascente da USP, melhor livro do ano, super revelação. E é um romance histórico no qual o Chalaça, que era um desconhecido até então personagem da história do Brasil, vira o protagonista. É chamado romance picaresco, quando o personagem secundário vira o personagem principal e narra a história sem grandes compromissos. É como se o Sancho Panza fosse falar sobre o Dom Quixote. E aqui nesse caso é o Chalaça falando do Dom Pedro I. Esse livro é muito legal, muito divertido, e eu acho que o Abel Ferreira ia adorar esta obra, pá! As galantes memórias e admiráveis aventuras do virtuoso Conselheiro Gomes, o Chalaça. É história de portugueses no Brasil, assim como ele está fazendo história aqui no Brasil, por enquanto. Abel, abre o olho, hein? Eu sou São Paulino, você sabe. Dessa vez passa essa vitória, mas vamos ver se a gente derruba vocês aí. Diariamente temos que estar na nossa melhor versão, temos que ficar em primeiro para nós próprios. E se um dia visitasse a minha livraria o glorioso Rogério Ceni? Que livro eu indicaria para ele? Eu indicaria Febre de Bola, do Nick Hornby, do inglês Nick Hornby. Por quê? Esse livro é um barato, é um livro de memórias, é o primeiro livro desse autor, que ficou conhecido por vários outros livros, como Alta Fidelidade, que virou filme, Um Grande Garoto, que virou filme, acho que Febre de Bola também virou filme. Esse aqui é um livro sobre onde se mistura as memórias do autor, do Nick Hornby, desde a infância, indo para a perda da inocência, indo para a vida adulta, como torcedor de futebol. E ele mostra exatamente a relação entre um torcedor, ele no caso, né, com o time que ele adora, que nesse caso é o Arsenal. E é interessante dizer que o Arsenal está num jejum de títulos, dificilmente ganha, e nem por isso o amor dele pelo clube esmorece, diminui, o amor dele cresce com essa falta de títulos. Isso me lembra hoje o São Paulo Futebol Clube de hoje, né, Rogério Ceni? Quando você era nosso goleiro lá, a gente tinha uma fase bem mais fértil de títulos. Então, eu sei que você também gosta da Inglaterra, andou até visitando, fazendo cursos por lá. Por que não ler o Febre de Bola do Nick Hornby? Obrigado, Rogério Ceni, apareça. Quem sabe um dia você volta para o São Paulo mais rodado, hein? Para ver se a gente volta a ganhar alguma coisa. Um abraço para todos e tá aí dada a dica para o Rogério.
Febre de Bola, do Nick Hornby. Valeu! E se, por uma obra do divino, um dia me visitasse aqui na Realejo o Professor Luxemburgo, cheio de projeto, professor, eu ia indicar para ele este livro, Saudades do Século XX, do grande Rui Castro. Esse aqui é um livro, como o próprio título já diz, esse é um livro que vai falar de personagens do século XX, da qual faz parte também o Vanderlei Luxemburgo, né, que ele já está ficando velha guarda. Então eu indicaria para o Vanderlei ler as belas e pequenas histórias de muitos personagens aqui, trazidas aí para o leitor, né, pelo Rui Castro. Então aqui tem perfis biográficos da Marilyn Monroe, do Sinatra, da Billie Holiday, lindíssimo aliás, do Alfred Hitchcock e outros deuses do crepúsculo. Independente de quem for ler, eu estou oferecendo para o Luxemburgo, mas olha, prestem atenção nesse livro, é uma beleza. E o prefácio já que o Rui fala sobre o século XX é uma pequena joia. Pô, fechou? Tá dada a dica aqui. Rui Castro, Saudades do Século XX. Eu participei no momento que eu pude participar. E se um dia, num belo dia, o Jorge Sampaoli, que já treinou aqui o Santos, hoje está no Atlético Mineiro, entrasse na minha livraria e eu indicasse uma leitura para ele? Eu ia indicar o livro do meu querido amigo Chico Sá, A Pátria em Sandálias da Humildade. Esse livro do Chico, que foi editado por mim, pela Realejo, é uma delícia de livro de crônicas, que é uma homenagem assim, ao Nelson Rodrigues. O título já tem essa homenagem, né? E o estilo do Chico, vocês talvez já tenham conhecido, visto o Chico em programas de televisão, Saia Justa, Papo de Segunda, aquele programa da Globo com a Fernanda Lima, que eu esqueci o nome, Amor e Sexo. E o Chico Sá, cronista também da Folha de São Paulo, já teve como cronista na Folha. E esse livro é uma reunião de crônicas sobre o mundo do futebol, mas que não tem análise tática, aquele papo que também é legal, mas não é isso. Esse livro fala do futebol como relação humana, o futebol do torcedor, o futebol do botequim, da filosofia de botequim. E o Chico tem uma prosa incrível que homenageia aqui o estilão do Nelson, mas com as tintas do Chico, obviamente. Então, Sampaoli, que já treinou o Santos, que é objeto do amor do Chico Sá, um torcedor fanático do Santos Futebol Clube, merecia conhecer as crônicas do homem, do nosso galã do Crato, Chico Sá. Senhor Sampaoli, está aqui a dica, A Pátria em Sandálias da Humildade. Obrigado, até mais.